Os métodos da etnologia em antropologia cultural. Franz Boas, 1920. Durante os últimos 10 anos, os métodos de pesquisa sobre o desenvolvimento histórico da civilização têm passado por mudanças notáveis. Durante a segunda metade do século passado, o pensamento evolucionista exerceu um domínio quase absoluto e pesquisadores como Spencer, Morgan, Taylor e Lubbock, para mencionar apenas alguns, estiveram encantados pela ideia de uma evolução geral e uniforme da cultura da qual participaria todo o gênero humano. Desenvolvimentos mais recentes, em parte, remontam à influência de Ratzel, que, em sua formação de geógrafo, foi marcado pela importância da difusão e das migrações. Estudou-se o problema da difusão em detalhe, particularmente na América do Norte, mas o método foi aplicado num sentido muito mais vasto por Roy e Grebner e finalmente utilizado de maneira ainda mais ampla por Elliott Smith e Rivers. Desse modo, atualmente, ao menos entre certos grupos de pesquisadores na Inglaterra e na Alemanha, a pesquisa etnológica baseia-se mais nos conceitos de migração e disseminação do que no de evolução. Um estudo crítico dessas duas linhas de investigação mostra que cada uma delas apoia-se na aplicação de uma hipótese fundamental. O ponto de vista evolucionista propõe que o curso das mudanças históricas na vida cultural da humanidade segue leis definidas aplicáveis em toda parte, o que faria com que os desenvolvimentos culturais em suas linhas básicas fossem os mesmos. Entre todas as raças e povos. Essa ideia é claramente expressa por Taylor nas páginas introdutórias de seu clássico Primitive Culture. Se concordarmos que se deve provar, antes de aceitá-la, a hipótese de uma evolução uniforme, toda a estrutura perde sua fundamentação. É verdade que há indicações de paralelismo de desenvolvimento em diferentes partes do mundo e que costumes similares são encontrados nas regiões mais diferentes e distantes. A ocorrência dessas similaridades, tão irregularmente distribuídas que não podem ser prontamente explicadas com base na difusão, é um dos alicerces na hipótese evolucionista. Foi também um dos pilares do tratamento psicologizante, correção do tratamento psicologizante, que Bastian deu aos fenômenos culturais. Por outro lado, podemos reconhecer que a hipótese implica a ideia de que nossa moderna civilização ocidental europeia representa o desenvolvimento cultural mais elevado em direção ao qual tenderiam todos os outros tipos culturais mais primitivos. Desse modo, construímos a retrospectiva. Desse modo, correção. Desse modo, construímos retrospectivamente um desenvolvimento ortogenético em direção à nossa própria civilização moderna. Mas se admitirmos que é possível existirem diversos tipos definitivos e coexistentes de civilização, fica evidente que não se pode manter a hipótese de uma única linha geral de desenvolvimento. A tendência moderna de negar a existência de um esquema evolucionário geral que representaria a história do desenvolvimento cultural em todo o mundo se opõe a essas proposições. A hipótese de que existem causas internas que dão origem a desenvolvimentos similares em partes remotas do globo é rejeitada, e, em seu lugar, prefere-se supor que a identidade de desenvolvimento em duas partes diferentes do planeta sempre deve ser atribuída à migração e à difusão. Para isso, seria necessário haver um contato histórico para áreas enormemente vastas. Essa teoria requer um alto grau de estabilidade e traços culturais, tais
tal como são aparentemente observados em várias tribos primitivas. Além disso, ela baseia-se na suposta coexistência de vários traços culturais distintos e mutuamente independentes que reaparecem nas mesmas combinações em partes distantes do mundo. Nesse sentido, a moderna investigação retoma de outra maneira a teoria de Gerland sobre a persistência de vários traços culturais que foram desenvolvidos num centro e são levados pelo homem em suas migrações de continente para continente. Parece-me que se os fundamentos hipotéticos dessas duas formas opostas de pesquisa etnológica são em linhas gerais formuladas do modo que tentei aqui esboçar, torna-se claro, desde logo, que a validade dessas suposições não vem sendo demonstrada e que outra tem sido selecionada de modo arbitrário com o propósito de se obter um quadro consistente do desenvolvimento cultural. Esses métodos são essencialmente formas de classificação dos fenômenos estáticos da cultura segundo dois princípios distintos. Interpretam-se essas classificações como se elas fossem dotadas de significação histórica, sem se fazer, contudo, qualquer tentativa de provar que essa interpretação é justificada. Para dar um exemplo, observamos que na maior parte do mundo há semelhanças entre motivos decorativos que podem ser figurativos ou mais ou menos geométricos, segundo o ponto de vista evolucionista. Isso é aplicado por meio de uma ordenação dos motivos decorativos, segundo o qual os mais figurativos estão colocados no início, enquanto os outros se dispõem de modo a demonstrar uma transição gradual dos figurativos para os geométricos. Essa ordem é então interpretada como se motivos geométricos se originassem dos figurativos, que por sua vez teriam gradualmente se degenerado. Tal método é seguido, por exemplo, por Putnam, Stope, Balfour, Haldon, Verron e, em seus primeiros escritos, por von der Steinen, embora eu não negue que esse desenvolvimento possa ter ocorrido. Seria temerário generalizar e alegar que, em todos os casos, a classificação feita segundo o mesmo princípio representa um desenvolvimento histórico. A ordem também poderia ser invertida e começar de um motivo geométrico simples que, pela adição de novos traços, tivesse desenvolvido num motivo figurativo. E poderíamos igualmente alegar que tal ordem representa uma sequência histórica. Ambas as possibilidades foram consideradas por Holmes já em 1885. Nenhuma delas pode ser aceita sem comprovação histórica concreta. A atitude oposta, a de explicar a origem por meio da difusão, é ilustrada pela tentativa de Heinrich Schurz em conectar as artes decorativas do noroeste norte-americano com as da Melanésia. O simples fato de que nessas áreas ocorram elementos que podem ser interpretados como olhos induzem-no a supor que ambas têm uma origem comum, sem admitir a possibilidade de que, nas duas, o padrão, cada um dos quais exibindo características bastante distintas, possa ter desenvolvido a partir de fontes independentes. Correção possa ter se desenvolvido a partir de fontes independentes. Nessa tentativa, Schurz seguiu Ratzel, que já havia buscado estabelecer conexões entre a Melanésia e o noroeste da América do Norte, com base em outras características culturais. Embora as pesquisas etnográficas apoiadas nessas duas hipóteses fundamentais pareçam caracterizar a tendência geral do pensamento europeu, um método diverso vem sendo seguido atualmente pela maioria dos antropólogos norte-americanos. A diferença entre os dois caminhos de estudo do homem talvez possa ser mais bem resumida na afirmação de que os pesquisadores norte-americanos
estão sobretudo interessados nos fenômenos dinâmicos de mudança cultural que tentam elucidar a história da cultura pela aplicação dos resultados de suas investigações que relegam a solução da questão final sobre a importância relativa do paralelismo do desenvolvimento cultural em áreas distantes em oposição à difusão em escala mundial e à estabilidade dos traços culturais por longos períodos de tempo. Há uma época futura em que as condições reais de mudança cultural sejam bem mais conhecidas. Os métodos etnológicos norte-americanos são análogos aos da arqueologia europeia, em particular a escandinava, e aos das pesquisas sobre a pré-história no Mediterrâneo Oriental. Para um observador distante, pode parecer que os pesquisadores norte-americanos estão engajados numa massa de pesquisas detalhadas, mas não se dedicam à solução dos problemas definitivos de uma história filosófica da civilização humana. Penso que tal interpretação da atitude desses estudiosos seria injusta, pois as questões definitivas nos são tão caras quanto os outros pesquisadores. Apenas não temos a esperança de estarmos aptos a resolver um problema histórico complexo com uma fórmula. Antes de mais nada, todo o problema da história cultural se apresenta para nós como um problema histórico. Para entender a história é preciso conhecer, não apenas como as coisas são, mas como elas vieram a ser assim. No domínio da etnologia, em que, para a maior parte do mundo, nenhum fato histórico está disponível, exceto aqueles que podem ser revelados pelo estudo arqueológico, todas as evidências de mudança podem ser inferidas apenas por métodos indiretos. Suas características são exemplificadas pelas pesquisas dos estudiosos da filologia comparativa. O método baseia-se na comparação de fenômenos estáticos combinada com um estudo de sua distribuição. O que pode ser obtido com a utilização desse método está bem ilustrado pelas investigações de Lowe sobre as sociedades guerreiras dos índios das planícies ou pela investigação da moderna mitologia norte-americana. Sem dúvida, é verdade que nunca podemos esperar obter dados incontestáveis com relação à sequência cronológica dos eventos. Entretanto, podem-se determinar alguns esboços gerais amplos com alto grau de probabilidade e mesmo de certeza. Tão logo esses métodos são aplicados, a sociedade primitiva perde a aparência da absoluta estabilidade transmitida ao pesquisador que vê determinado povo apenas num dado momento. Todas as formas culturais aparecem com maior frequência num estado de fluxo constante e sujeitas a modificações fundamentais. É compreensível que em nossas investigações o problema da disseminação assuma uma posição proeminente. É muito mais fácil provar a disseminação do que acompanhar os desenvolvimentos produzidos pelas forças interiores. E os dados para esse estudo são obtidos com maior dificuldade. Contudo, eles podem ser observados em qualquer fenômeno de aculturação no qual os elementos estrangeiros são remodelados segundo os padrões que prevalecem em seu novo ambiente. Podem também ser encontrados nos desenvolvimentos locais peculiares de ideias e atividades amplamente disseminadas. Não se tem levado a cabo com firmeza o estudo do desenvolvimento interno, não porque não seja importante de um ponto de vista teórico, mas principalmente pelas dificuldades metodológicas e a ele inerentes. Talvez deva-se reconhecer que, em anos recentes, esse problema atraiu a atenção, como fica manifesto nas investigações sobre os processos de aculturação e de interdependência de atividades culturais que estão atraindo a atenção de muitos investigadores. A finalidade última dessas pesquisas enfatiza a importância de um aspecto comum a todos os fenômenos históricos:
Enquanto nas ciências naturais, estamos acostumados a considerar um dado número de causas e estudar seus efeitos nos eventos históricos, somos compelidos a considerar cada fenômeno não apenas como efeito, mas também como causa. Isso vale até mesmo na aplicação particular das leis da natureza física, como, por exemplo, no estudo da astronomia, em que a posição de certos corpos celestes, num dado momento, pode ser considerada efeito da gravitação, enquanto e, ao mesmo tempo, seu arranjo particular no espaço determina mudanças futuras. Essa relação aparece com muito mais clareza na história da civilização humana. Para dar um exemplo, um excedente no suprimento de alimentos pode levar a um aumento da população e do lazer, o que abre lugar para ocupações que não são absolutamente essenciais para as necessidades de vida cotidiana. Por outro lado, o aumento da população e do lazer pode se refletir em novas invenções, originando assim um maior suprimento de alimentos e um aumento adicional da quantidade de tempo disponível para o lazer. Temos como resultado, portanto, um efeito cumulativo. Considerações similares podem ser feitas com referência ao importante problema da relação do indivíduo com a sociedade, que deve ser levado em consideração sempre que estudarmos as condições dinâmicas de mudanças. As atividades do indivíduo são determinadas em grande medida por seu ambiente social. Por sua vez, suas atividades influenciam a sociedade em que ele vive, podendo nela gerar modificações de forma. Obviamente, esse problema é um dos mais importantes a serem enfrentados nas investigações sobre as mudanças culturais. Ele também está começando a atrair a atenção de pesquisadores que não mais se satisfazem com a enumeração sistemática de crenças e costumes padronizados de uma tribo e começam a se interessar pela questão de como o indivíduo reage à totalidade de seu ambiente social, assim como pelas diferenças de opinião e pelos modos de ação que ocorrem na sociedade primitiva e que produzem mudanças de consequências amplas. Em resumo, o que estamos tentando desenvolver baseia-se num estudo das mudanças dinâmicas na sociedade que podem ser observadas no tempo presente. Abstemo-nos de tentar solucionar os problemas fundamentais do desenvolvimento geral da civilização até que estejamos aptos a esclarecer os processos que ocorrem diante de nossos olhos. Mesmo agora, certas conclusões gerais podem ser tiradas desse estudo. Em primeiro lugar, a história da civilização humana não se nos apresenta inteiramente determinada por uma necessidade psicológica que leva a uma evolução uniforme em todo o mundo. Vemos, ao contrário, que cada grupo cultural tem sua história própria e única, parcialmente dependente do desenvolvimento interno peculiar ao grupo social e parcialmente de influências exteriores às quais ele tenha estado submetido. Tanto ocorrem processos de gradual diferenciação quanto de nivelamento de diferenças entre centros culturais vizinhos. Seria completamente impossível entender o que aconteceu a qualquer povo particular com base num único esquema evolucionário. Um exemplo claro do contraste entre os dois pontos de vista é fornecido pela comparação entre o tratamento dado à civilização Zuni por Frank Hamilton Cushing e, por outro lado, e por pesquisadores modernos, particularmente Eucyclius Parsons, Leslie Spire, Ruth Benedict e Ruth Benzel. Por outro, Cushing acreditava ser possível explicar a cultura Zuni inteiramente a partir da relação da mente Zuni a seu ambiente geográfico e que a totalidade da cultura Zuni pudesse ser explicada como um desenvolvimento necessário da posição que esse povo ocupava. Os profundos insights de Cushing sobre a mente indígena e seu conhecimento completo da vida mais íntima desse povo conferiram grande plausibilidade às suas interpretações. Por outro lado, os estudos da doutora Parsons
provaram de maneira conclusiva a profunda influência que as ideias dos espanhóis tiveram sobre a cultura zuni e, junto com as investigações do professor Kreber, nos dão um dos melhores exemplos de aculturação de que temos notícia. A explicação psicológica é inteiramente equivocada, não obstante sua plausibilidade. E o estudo histórico nos mostra um quadro inteiramente diferente, do qual a condição atual foi ocasionada por uma combinação única de antigos elementos que em si mesmos são, sem dúvida, complexos, e influências europeias. Estudos da dinâmica da vida primitiva também demonstram que uma suposição de estabilidade de longa duração, tal como afirmada por Elliott Smith, não tem qualquer fundamento nos fatos. Onde quer que as condições primitivas tenham sido estudadas em detalhe, pode-se provar que elas estão num estado de fluxo, e parece que há um estrito paralelismo entre a história da linguagem e a história do desenvolvimento cultural geral. Períodos de estabilidade são seguidos por períodos de rápida mudança. É altamente provável que se tenha preservado inalterado por milhares de anos qualquer costume de um povo primitivo. Além disso, os fenômenos de aculturação provam que são bastante raras as transferências de costumes de uma região para outra sem que haja mudanças concomitantes produzidas pela aculturação. Portanto, é bem improvável que antigos costumes mediterrâneos possam ser encontrados hoje em dia praticamente inalterados em diferentes partes do planeta, como exige a teoria de Elliott Smith. Embora, em geral, o caráter histórico singular, embora, em geral, o caráter histórico singular do desenvolvimento cultural em cada área persista como um elemento de destaque, na história do desenvolvimento cultural, podemos ao mesmo tempo reconhecer que ocorrem certos paralelismos típicos. No entanto, não estamos muito inclinados a procurar essas similaridades em costumes detalhados, mas sim a buscar certas condições dinâmicas que devem ser atribuídas a causas sociais e psicológicas passíveis de produzir resultados similares. O aspecto da relação entre o suprimento de alimentos e população, a que me referi anteriormente, pode servir como exemplo. Outro tipo é fornecido por aqueles casos em que, de um lado, o problema enfrentado pelo homem pode ser resolvido apenas por um número limitado de métodos. Quando, por exemplo, descobrimos que o casamento é uma instituição universal, podemos reconhecer que ele é possível apenas entre alguns homens e algumas mulheres. Alguns homens e uma mulher, algumas mulheres e um homem, ou um homem e uma mulher. Na realidade, essas formas são encontradas por toda parte, e desse modo não surpreende que as formas análogas possam ter sido adotadas de modo totalmente independente em diferentes partes do mundo. Também não parece surpreendente consideradas tanto as condições econômicas gerais da humanidade quanto as características do instinto sexual nos animais superiores, que sejam raros os casamentos grupais e poliândricos, falando em termos comparativos. Ponderações similares também podem ser feitas em relação às opiniões filosóficas sustentadas pela humanidade. Em suma, se procuramos leis, elas estão relacionadas aos efeitos de condições fisiológicas, psicológicas e sociais, e não à sequência de realizações culturais. Em alguns casos, uma sequência regular dessas realizações pode acompanhar o desenvolvimento do estágio psicológico ou social. Isso é ilustrado pela sucessão de inventos industriais no Velho Mundo e na América do Norte, que considero independentes. Um período de coleta de alimentos e de uso da pedra foi seguido pela invenção da agricultura, da cerâmica e, finalmente, do uso de metais. Obviamente, essa ordem se baseia na crescente quantidade de tempo dada pela humanidade para o uso de produtos naturais, instrumentos e utensílios e para as variações que com eles se desenvolveram.
Embora nesse caso pareça existir paralelismo nos dois continentes, não seria vão tentar, ou, correção, seria vão tentar levar a cabo uma ordenação detalhada. Na realidade, isso não se aplica a outras invenções. A domesticação de animais, que no Velho Mundo foi uma realização antiga, foi muito tardia no Mundo Novo, onde animais domésticos, exceto o cachorro, quase não existiam na época do descobrimento. Um tímido início havia ocorrido no Peru com a domesticação da lhama, e pássaros eram capturados em diversas partes do continente. Consideração similar pode ser feita com relação ao desenvolvimento do racionalismo. Uma das características fundamentais da humanidade parece ser a passagem gradual para o objeto da razão, de atividades que se desenvolveram inconscientemente. Podemos observar que esse correção. Podemos observar esse processo por toda parte. Ele talvez apareça mais claramente na história da ciência, que estendeu gradualmente o escopo de suas investigações sobre um campo cada vez mais amplo, trazendo à consciência humana atividades que eram executadas automaticamente na vida do indivíduo e da sociedade. Não me referi até agora a outro aspecto da etnologia moderna que está conectado com o desenvolvimento da psicanálise. Sigmund Freud tentou mostrar que o pensamento primitivo é, em vários aspectos, análogo às formas de atividade psíquica individual de que ele explorou com seus métodos psicanalíticos. Suas tentativas são, em muitos aspectos, similares à interpretação da mitologia feita pelos simbolistas como Stucken. Rivers apoderou-se da sugestão de Freud, bem como das interpretações de Graeber e Elliott Smith. Por conseguinte, encontramos em seus escritos recentes uma peculiar aplicação desconexa da atitude psicologizante da teoria da antiga transmissão. Embora acredite que algumas das ideias subjacentes aos estudos psicanalíticos de Freud possam ser aplicadas de modo profícuo aos problemas etnológicos, não me parece que a utilização unilateral desse método fará avançar nossa compreensão do desenvolvimento da sociedade humana. Sem dúvida, é verdade que se tem subestimado completamente a influência de impressões recebidas durante os primeiros anos de vida, que o comportamento social do homem depende da grande medida dos primeiros hábitos que se estabeleceram antes da época em que a memória a ela conectada começou a operar, e que muitos traços considerados, por assim dizer, raciais ou hereditários, são antes resultados da exposição precoce a certos tipos de condições sociais. A maioria desses hábitos não atinge a consciência e, portanto, são dificilmente alterados. Muito da diferença no comportamento entre homens e mulheres adultos pode remontar a essa causa. Se, no entanto, tentamos aplicar a teoria completa da influência de desejos reprimidos às atividades do homem que vive sob diferentes formações sociais, creio que estendemos, além de seus limites legítimos, as inferências que se podem fazer a partir da observação da psicologia normal e anormal dos indivíduos. Muitos outros fatores são de maior importância. Muito da diferença no comportamento entre homens e mulheres adultos pode remontar a essa causa. Se, no entanto, tentamos aplicar a teoria completa da influência de desejos reprimidos às atividades do homem que vive sobre diferentes formações sociais, creio que estendemos, além de seus limites legítimos, as inferências que se podem fazer a partir da observação da psicologia normal e anormal dos indivíduos. Muitos outros fatores são de maior importância. Para dar um exemplo, os fenômenos da linguagem mostram claramente que condições bastante diferentes daquelas para as quais a psicanálise dirige sua atenção determinam o comportamento mental do homem.
Os conceitos gerais subjacentes à linguagem são totalmente desconhecidos da maioria das pessoas. Eles não atingem a consciência até que se comece o estudo científico da gramática. Apesar disso, Apesar disso, as categorias da linguagem nos compelem ver o mundo arranjado em certos grupos conceituais. Determinados que, pela nossa falta de conhecimento dos processos linguísticos, são tomados como categorias subjetivas e, portanto, se impõem à forma de nossos pensamentos. Não se sabe qual pode ser a origem dessas categorias, mas parece totalmente certo que elas não têm nada em comum com os fenômenos que são objeto do estudo psicanalítico. A aplicabilidade da teoria psicanalítica no simbolismo também está sujeita aos maiores questionamentos. Devemos lembrar que a interpretação simbólica ocupou uma posição proeminente na filosofia de todas as espécies. Ela está presente não apenas na vida primitiva. A história da filosofia e da teologia abundam em exemplos de um alto desenvolvimento do simbolismo, cujo tipo depende da atitude mental do filósofo que a desenvolve. Os teólogos que interpretaram a Bíblia com base no simbolismo religioso estavam tão certos da correção de suas opiniões quanto os psicanalistas a respeito de suas interpretações sobre a conduta e o pensamento baseado no simbolismo sexual. Os resultados de uma interpretação simbólica dependem primeiramente da atitude subjetiva do investigador que ordena os fenômenos de acordo com seu conceito dominante. Para se provar a aplicabilidade do simbolismo da psicanálise, seria necessário demonstrar que uma interpretação simbólica feita a partir de pontos de vista completamente diferentes não teria a mesma plausibilidade e que seriam inadequadas as explanações que excluem o significado simbólico ou que o reduzem ao mínimo. Desse modo, embora possamos dar boas-vindas à aplicação de cada progresso no método da investigação psicanalítica, não devemos aceitar como um avanço no método etidológico a mera transferência de um método recente e unilateral de investigação psicológica do indivíduo para fenômenos sociais, cujas origens podemos demonstrar sem serem historicamente determinadas e estarem sujeitas a influências que não são de modo algum comparáveis àquelas que controlam a psicologia individual.